Demorou, mas chegou, hein, senhores? Hoje é o dia do segundo vídeo de Yu-Gi-Oh! Que nós vamos fazer aqui no canal, depois do resultado da enquete. Mas antes da gente começar, eu quero falar sobre três questões importantes aqui. A primeira é sobre Attack on Titan, né? Como vocês sabem, Shingeki no Kyojin estava num período de testes aqui no canal, no qual eu ia fazer vídeos, sobre essa série, e ver qual seria a repercussão em termos de visualizações, para saber se a gente continuava ou não falando sobre esse anime, esse mangá, por aqui. O primeiro vídeo, como vocês sabem, ficou abaixo da expectativa da meta, que era 2.000 visualizações, e o segundo vídeo ficou ainda mais abaixo, porque eu tive o cuidado de olhar depois de uma semana que eu lancei o vídeo, quantas views tinha, e tinha basicamente 1.600. Com isso, então, a conclusão que a gente chega é que Attack on Titan não é viável no canal aqui ainda. Isso significa que eu nunca mais vou falar da série? Não necessariamente. Pode ser que ela volte aqui sim, só que ela vai pro final da fila. Agora ela vai ficar atrás de outras séries que eu vou testar aqui no canal para ver se viram. Se nenhuma outra série virar, pode ser que eu volte a comentar Attack on Titan lá na frente, sem problema nenhum. Não fecho nenhuma porta aqui no canal. Mas por hora, essa obra vai ficar em stand-by, tá? Agora, falando sobre Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, o primeiro vídeo que a gente fez, né? Na verdade, o segundo vídeo que a gente fez sobre Yu-Gi-Oh! Foi muito bem sucedido. Deu uma repercussão muito acima do que eu estava imaginando, porque eu particularmente achava que Shingeki no Kyojin tinha mais chances de se dar bem no canal do que Yu-Gi-Oh! E o que acontece é que o primeiro vídeo de Yu-Gi-Oh! Teve 13.000 visualizações, um dos vídeos mais vistos da história desse canal. E aí, por incrível que pareça, isso gera um problema também. Por quê? Porque se o vídeo dá pouca view, como os de Attack on Titan deram pouca view, a gente percebe que essa série não tem futuro no canal, não tem repercussão suficiente pra gente fazer vários e vários vídeos. Só que se o vídeo tem uma quantidade de visualizações muito acima da média, a gente não consegue medir qual vai ser o tamanho de cada vídeo de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. Porque no fundo é disso que se trata, né? A gente lança 2 vídeos para ter o termômetro de qual a repercussão que nós vamos ter. E a partir do momento que o primeiro vídeo teve 13.000 views, é óbvio, todo mundo sabe que essa não vai ser a média de views aqui no canal. Porque se essa fosse a média de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, Yu-Gi-Oh! Seria maior do que Naruto aqui. Esse canal estaria fadado a crescer muito rapidamente se a média de views de Yu-Gi-Oh! Fosse 13.000. Mas não vai ser o caso. Foi um vídeo que estourou e trouxe muita gente pra cá. E aí é que entra a coisa. Dessas pessoas que conheceram o canal por causa daquele vídeo, quantas vão ficar? Quantas vão permanecer assistindo aos vídeos sobre Yu-Gi-Oh! É isso que nós temos que saber. Então, a resolução é a seguinte. Depois daquele vídeo de grandíssimo sucesso, Yu-Gi-Oh! Ganhou o direito a mais um vídeo aqui no canal. Então vai ter esse de hoje e vamos fazer mais um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Em algum momento, que não vai demorar muito, pra gente ter aí sim o termômetro de quantas pessoas vão vir aqui pro canal, de quantas pessoas vão começar a assistir a série sobre Yu-Gi-Oh! Em média. Se tiver uma boa quantidade de views, aí a gente cobre o mangá todo. Se não tiver uma boa quantidade de views, aí é outra série que vai pro final da fila. Mas esse vídeo de 13.000 views, ele foi tão bem sucedido que ele não serve como parâmetro. Esse é o paradoxo da coisa, né? Então a gente vai ter que fazer mais 2 vídeos para testar exatamente qual vai ser o tamanho de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. E por fim, eu só queria justificar o atraso, aqui vai ser muito rápido. Primeiro, pedir desculpas, e o atraso dessa vez atende por 3 letras. NBA. Na verdade, por 6 letras, porque tem NHL também, né? Ou seja, nós entramos nesse período do ano nos jogos decisivos do basquete e do hóquei no gelo. Então a minha vida, ultimamente, tá sendo só ver jogo, ver jogo, ver jogo, ver jogo, ver jogo. E aí os vídeos foram ficando para depois. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Mas não priemos cânicos, senhores. Já tá acabando a temporada do basquete, já tá acabando a temporada do hóquei. E aí depois eu vou ter que procurar outra desculpa pra minha vagabundagem, né? Mas, bom, antes tarde do que nunca. Estamos aqui e vamos comentar Yu-Gi-Oh! Hoje nós vamos entrar finalmente no arco do Reino dos Duelistas, que é o arco mais conhecido de Yu-Gi-Oh! Foi o arco que me fez conhecer Yu-Gi-Oh! Na época da TV Globinho, me fez amar Yu-Gi-Oh! Que é uma coisa que eu amo até hoje. Provavelmente aconteceu com vocês também, se vocês tiverem uma certa idade. Vocês conheceram pela TV Globinho assistindo o Reino dos Duelistas. Então é isso que nós vamos comentar hoje, mas não o arco inteiro, porque o arco é muito grande. Vamos comentar especificamente apenas os 25 primeiros capítulos, que vão até o momento no qual o Kaiba se dirige à Ilha do Pégaso, certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar sobre o arco em si é sobre a estrutura do arco. Porque ele tem uma estrutura interessante da gente analisar, que é uma certa mescla de um arco maior, o primeiro arco grande de Yu-Gi-Oh!, né? Mas ao mesmo tempo com elementos de arco menor, ou seja, e é uma coisa que eu só percebi agora, eu não tinha percebido antes.
é que esse arco ele representa de alguma forma um continuismo em relação ao que tinha antes em Yu-Gi-Oh! Eu sempre interpretei o mangá de Yu-Gi-Oh! Como sendo um mangá que começava com uma vibe e depois ele mudava radicalmente essa vibe quando ele entrava na fase dos duelos, né? A fase na qual os duelos passaram a ser o foco. Mas não é bem assim, ou pelo menos o início do reino dos duelistas não tem uma ruptura tão grande em relação ao que veio antes. Mas nós vamos falar disso com calma ao longo desse vídeo, então vamos na moral aqui. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a estrutura. Então o arco é grande, ele é extenso, ele tem um problema que é dado logo no início do arco, causado pelo Pegasus, que vai ser resolvido só lá no final. Então existe um objetivo de longo prazo no arco do reino dos duelistas, é a primeira vez que isso acontece na série, mas né, entre o início e o final do arco você tem pequenos objetivos de curto prazo. Lembra muito a estrutura, em algum sentido, de Jojo, principalmente Vento Áureo, a parte 5. Porque a parte 5, ela se coloca também como um arco que começa com um objetivo muito claro, o Giorno quer destronar o chefe da máfia, mas até ele conseguir chegar lá, ele tem que ir cumprindo pequenos objetivos que vão fazendo o caminho dele ser galgado até ele ter a possibilidade de derrubar o chefe da máfia. Yu-Gi-Oh! Aqui é como se fosse mais ou menos isso, o Yugi quer derrotar o Pegasus para resgatar a alma do avô dele, mas até ele chegar lá ele tem que fazer vários pequenos passos para poder chegar ao nível de enfrentar o chefão do arco. E esses pequenos passos são os duelos, então você tem um corredor de, entre aspas, lutas, um corredor de batalhas aqui, que vão dando uma progressão, não é só o corredor pelo corredor, mas é um corredor que vai dando uma progressão para que o Yugi vá chegando mais perto do seu objetivo. Então ele lembra muito, nesse sentido, a estrutura de Vento Áureo, que é um pouco diferente, por exemplo, da estrutura de Diamonds Unbreakable, porque em Diamonds Unbreakable a primeira parte é um puro monstro da semana, um puro inimigo da semana, que não tem uma progressão clara, até porque não tem um objetivo claro dos personagens. Aqui não. Aqui é inimigo da semana, mas é inimigo da semana orientado para um objetivo maior. Então essa mescla do objetivo de longo prazo para os objetivos de curto e médio prazo é uma estrutura bastante interessante que esse arco do reino dos duelistas adota. E esses duelos tem uma coisa interessante, que eles frequentemente ele tem uma historinha anterior. Então, por exemplo, você pega o duelo contra o Mako, e aqui eu vou chamar os caras pelo nome ocidentalizado, que foi o que eu me acostumei da TV Globinho, tá? O Mako, que é o cara do deck marítimo, né? O deck de cartas da água. A historinha que começa ali é que não, eles estão com fome, e aí eles vão procurar comida, e no que eles procuram comida, eles veem que tem um peixe ali, e aí eles vão pegar o peixe é do Mako, o Mako desafia os caras pro duelo. A historinha que tem antes do duelo contra o Panic, o cara das trevas, é que eles estão lá dormindo junto com a Mai, então começam a se aproximar da Mai, que antes era uma antagonista, e aí o Panic vai e aproveita um momento de descuido e vai lá e ataca a Mai, e elimina a Mai da competição, e o Yugi vai tomar as dores, e por aí vai. Então, cada luta, cada batalha tem uma historinha do início, e isso aproxima, repito, essa parte de Yu-Gi-Oh! Do início do mangá. Porque se vocês lembrarem bem, ou se vocês leram o início do mangá, vocês vão saber ou vão perceber que é assim, cada capítulo tem um jogo diferente e cada jogo tem um pequeno contexto. A única coisa que mudou agora é que o jogo é o mesmo, é só monstros de duelo. Todos os capítulos são centrados em torno dos duelos. Mas você tem a mesma estrutura de capítulo, não agora a estrutura do arco, mas de capítulo que você tinha antes. Então, nesse sentido, existe um continuismo entre o que o autor está fazendo agora e o que ele fazia antes no mangá. Então, tem uma historinha para contextualizar aquele jogo, tem o jogo e tem a resolução emocional daquele jogo, porque frequentemente os adversários desse jogo têm alguma falha moral e eles vão ser derrotados pelo Yugi por causa dessa falha moral, como eu já falei no vídeo passado, e aí vai ficar a lição de moral do que é a maneira correta, do porquê que o Yugi o derrotou no jogo. O Yugi o derrotou no jogo porque ele, Yugi, tem certas virtudes morais das quais carece o seu adversário, e é por isso que ele é favorecido pelo destino, é por isso que ele é favorecido pelo coração das cartas, como se convencionou chamar na dublagem, é por isso que ele é favorecido pelo universo, vamos chamar assim, e é essa lição que tem que ficar pro adversário. E às vezes ele aprende, às vezes ele não aprende. Quando o adversário é capaz de aprender lições, como por exemplo a Mai, ela vira uma aliada. Quando ele não é capaz de aprender a lição, ele recebe uma punição definitiva, que é o caso, por exemplo, do Panic ou do Ventríloco. Essa estrutura se assemelha muito ao que acontece no começo do mangá. Tem a historinha leva a um jogo, e nesse jogo o Yugi vai vencer, ou o faraó vai vencer, porque ele tem alguma virtude moral da qual o seu adversário carece, e quando ele for derrotado, ou ele vai aprender a lição, ou ele será severamente punido, beleza? Então, nesse sentido, Yu-Gi-Oh! Continua sendo uma história muito moralista, como ele era desde o início. E moralista aqui eu tô falando, entenda bem, não é uma crítica, porque às vezes as pessoas usam a palavra moralismo para criticar ou para rebaixar. Aqui é moralista no sentido
sentido eminente do termo. É moralista no sentido de que é uma série que carrega muitas lições de moral. Ela tenta ensinar lições de moral ao seu público e isso tá muito adequado porque Yu-Gi-Oh! É uma obra voltada muito ao público infantil ou a adolescente mais jovem. Dentro do shonen, né, que é uma demografia, mas é uma demografia muito ampla, muito extensa, Yu-Gi-Oh! Claramente em vários momentos se coloca como uma série voltada para idades mais tenras, né, de maneira que o autor se preocupava em colocar lições de moral. Então Yu-Gi-Oh! É uma história moralista no bom sentido, é uma característica da história. E no caso de Yu-Gi-Oh! É bem feito, então eu acho um bom sentido. Mas tem mais do que isso, e nós vamos discutir essas coisas a mais aqui, tá? Muito bem. Esse arco aqui, ele tem, além dessa mescla de estrutura longa, né, de longo prazo e de curto prazo, tem aqui um certo hype, né, para vários personagens que a gente conhece agora e que são importantes ao longo da franquia. Você tem o Weevil aparecendo aqui pela primeira vez, você tem o Rex Raptor aparecendo aqui pela primeira vez e o arco já começa com um hype em cima desses dois personagens, com eles duelando entre si na final do campeonato japonês, porque esses dois personagens vão aparecer lá na frente desse mesmo arco, e aí quando eles aparecem para duelar contra os protagonistas, o leitor já tem a consciência de que são dois caras muito fortes. Então o Takahashi toma esse cuidado logo no primeiríssimo capítulo do arco, de mostrar um duelo entre esses dois caras e dizer que eles são grandiosos porque eles vão aparecer lá mais na frente do reino dos duelistas como adversários em cima dos quais já se criou algum hype, né? Outro exemplo dessa preparação que o Takahashi faz, dessa boa preparação que ele faz para para frutos que ele vai colher lá na frente, é quando eles estão indo para o reino dos duelistas já e a Mai enfrenta o Rex Raptor. E a Mai derrota o Rex Raptor com uma técnica que naquele momento era secreta. Ela conseguia desvendar qual era a carta do baralho dela sem precisar virar a carta. E beleza, quem assistiu isso na TV Globinho sabe qual é a tática dela. Mas se você limpar sua mente dessa informação que você tem, você percebe que é uma coisa muito intrigante. Você fica, pô, como é que essa mulher consegue saber qual é a carta dela sem virar, né? E esse é um temperinho que o Takahashi botou pra ser o ponto central do duelo da Mai contra o Joey que vai acontecer lá na frente. Então aqui ele usa tipo a escada da escada, porque a Mai vai ser a escada do Joey no duelo entre eles, mas antes ela usa o Rex Raptor de escada e o Rex Raptor só serve de escada porque já tinha sido criado um hype em cima dele com o duelo lá do primeiro capítulo entre ele e o Weevil. Então perceba que, estruturalmente falando, tem algumas coisas que são muito interessantes que o Takahashi faz aqui, mecanismos simples, mas que quando a gente começa a decodificar, a gente vê que tem uma certa engenhosidade na coisa, né? Outra parada que eu percebi agora, e que por algum motivo eu nunca tinha me tocado, é que esse arco ele é um grande arco de evolução do Joey e não do Yugi. Porque o Yugi, o faraó, ele já é um jogador pronto, ele já é o rei dos jogos. Ele já não tem muita coisa a aprender. E como Yu-Gi-Oh! É uma série moralista, o coração do Yugi já tá no lugar certo. Porque a lição do Yugi, o Yugizinho mesmo, já tinha sido aprendida de ter mais confiança em si mesmo. Ele já tinha conseguido seus amigos lá no início do mangá, etc. Então, as necessidades do Yugi enquanto personagem já tinham sido quase todas aprendidas. As lições já tinham sido quase todas aprendidas. E enquanto jogador, como é o faraó que joga, o faraó é o rei dos jogos, não tem nada que aprender. Esse arco, ele é na verdade um arco de evolução do principal personagem secundário, que é o Joey. O Joey aqui vai crescer muito, principalmente enquanto duelista. E isso é um fato, né? Basta você pensar em como o Joey começa esse arco, no qual ele não começa sabendo de nada de duelo, ele é completamente amador, e como ele vai começar o arco seguinte, onde ele já é um jogador muito respeitado, que mostrou evolução ao longo do reino dos duelistas. Talvez esse arco não seja um arco de crescimento moral do Joey, mas e nós vamos chegar nisso daqui a pouco, mas ele é sem dúvida um arco de evolução do Joey enquanto, entre aspas, lutador, enquanto duelista, né? Porque Yu-Gi-Oh! As lutas são os duelos. E essa é uma parada muito interessante, porque se você parar para pensar qual outro arco tem aí em Shonen, no qual um dos objetivos é evoluir o secundário e não o principal, eu não consigo pensar em muita coisa. Eu consigo pensar em arcos nos quais os secundários vão evoluindo e tal, mas no qual esse é um dos principais pontos da coisa, eu nunca percebi. Não me lembro de nada nesse momento. Às vezes, o mais comum é que você tenha um crescimento do elenco principal, assim, de maneira homogênea, né? O protagonista vai melhorando, o secundário vai melhorando, o grupo vai melhorando, mas um arco no qual a estrutura o protagonista não tem muito mais o que aprender e quem vai passar por uma grande evolução é o personagem secundário, é o coadjuvante. Essa é uma escolha muito interessante que o Takahashi tomou aqui e que eu só percebi agora. E isso é consistente ao longo do arco, porque no primeiro capítulo, quando está sendo mostrado na televisão aquele duelo entre o Weevil e Rex Raptor, você já tem o Joey mostrando muita ignorância em relação ao monstro de duelo, porque ele acha que duelar é só pegar um monte de carta que parece forte e atacar com força bruta. A primeiríssima cena desse arco é o Joey mostrando ser fraco em duelo, porque
ele perde da terra, porque ele só tem monstro no baralho. Ele não entendeu a importância das cartas mágicas, das armadilhas, das estratégias. Ele acha que é só força bruta. Então, desde a primeira cena do arco, você já tem essa temática da evolução do Joey, e isso vai parar lá no final, quando ele enfrentar o Benedict Kid, quando ele enfrentar outros grandes duelos. E no anime isso é até melhor, porque tem um duelo do Yugi com o Joey que eu acho que não tem no mangá. Então o duelo do Yugi com o Joey, que é um baita duelo, que só tem no anime, conclui de maneira maravilhosa esse arco de evolução do Joey, que começa na primeiríssima cena do arco. Aí tudo bem, aí nesse inicinho você já tem o primeiro duelo, que é o duelo contra o Pegasus, né? O Yugi contra o Pegasus, que é um duelo mais ou menos interessante. Ele não é grande coisa, mas ele tem duas funções principais, né? A primeira função é que, obviamente, é a partir daqui que o arco inicia, porque é aqui que o problema do arco surge. É depois desse duelo que o Pegasus toma a alma do avô do Yugi e causa no protagonista a vontade de enfrentá-lo para poder resgatar a alma do seu avô. E esse é o chamado incidente incitante, né? O incidente que incita o arco, que dá o conflito geral do arco. Então esse objetivo de longo prazo que eu mencionei do Yugi é derrotar o Pegasus, porque o Pegasus tomou a alma do avô dele, e isso acontece logo após esse primeiro duelo aqui. Então essa é a primeira importância que ele tem. E a segunda importância que ele tem, que também é uma coisa óbvia, é mostrar o tamanho do desafio que o protagonista vai ter que superar ao final do arco. Porque a gente vê todo o poderio do Pegasus aqui, né? Ele lê as cartas do Yugi, ele consegue ver o que é que o Yugi vai jogar antes do Yugi jogar. E como é que você derrota um cara desse? Como é que você consegue vencer um indivíduo que sabe sua estratégia de antemão, que sabe as cartas que você está escondendo, sabe tudo? Como você derrota isso? Então o Takahashi já cria esse hype em cima do antagonista do arco, já deixa essa curiosidade. Como se derrota um inimigo desse? Como você vence um cara que pode fazer essas coisas todas? E a gente sabe que lá na frente ele vai botar mais hype ainda em cima do Pegasus quando o Pegasus verdadeiramente humilhar o Kaiba, por causa que ele tem essa habilidade de ver o que o cara vai fazer antes do cara fazer. Então a pulguinha atrás da orelha já é colocada aqui. Então esse duelo serve para essas duas coisas, né? Se fosse um shonen de porrada, seria aquele momento no qual o vilãozão mostra seu poder, no qual ele destrói um personagem secundário para mostrar que ele é muito forte, e aí criar na cabeça do leitor aquela coisa, meu Deus do céu, esse cara aqui não tem como derrotar, esse cara não tem como ser vencido e tal. Beleza. Uma crítica que eu poderia fazer, e que fica muito evidente nesses primeiros capítulos, é que em alguns pontos a narrativa poderia ser um pouquinho mais sofisticada. Eu tenho a desconfiança de que ela não é tão sofisticada assim, por causa daquilo que eu disse, de que é uma obra mais voltada a pessoas mais jovens. Mesmo dentro do shonen, ela não é voltada principalmente a pessoas de 15, 16, 17 anos, mas sei lá, 8, 9, 10. Então em alguns momentos parece que o Takahashi quer deixar as coisas muito óbvias emocionalmente falando, e isso tira um pouco a sofisticação da coisa. Eu vou citar só dois exemplos aqui. Logo no início do arco a gente descobre que o Joey tem uma irmã e que ela tem um problema nos olhos, né? Que ela vai ficar cega a não ser que ela faça uma cirurgia muito cara que o Joey nem ninguém da família dele tem condição de pagar. E aí a gente descobre que é por isso que ele vai querer ir pro torneio do Reino dos Duelistas, porque lá tem um prêmio em dinheiro. Tudo bem. No mangá, no modo como isso é colocado no mangá, a gente tem a cena da revelação do problema, ou seja, da doença da irmã dele que ele quer curar, e o fato de ele não ter dinheiro para fazer isso, e a solução é dada imediatamente após. Então, tão logo a gente vê o Joey se lamentando porque ele não tem esse dinheiro, ele vê um vídeo da irmã dele dando uma última mensagem, não sei o que, e aí é feita a revelação de que ele tem esse problema. Logo em seguida o Yugi já chega com a solução. Não, tome aqui, dispute o torneio junto comigo, que o Yugi tinha acabado de ser convidado, né? Dispute o torneio junto comigo, porque aí você pode ficar com um prêmio de dinheiro, porque eu não quero dinheiro, eu só quero salvar meu avô. Beleza, tá tudo certo, tá tudo fechado em termos de amarração lógica do roteiro, tá tudo certo. Mas teria sido muito mais impactante do ponto de vista emocional se essa informação da irmã do Joey tivesse sido dada um pouco antes. Entende o que eu tô querendo dizer? Vamos supor que antes da gente ter visto qualquer outra coisa no arco, o arco começasse com o Joey recebendo essa mensagem, e aí teria essa revelação de que existia esse problema. Beleza, foi dado o problema, aí depois a gente começa a ser introduzido no mundo dos duelos, aí mostra o duelo do Evil com o Rex Raptor, mostra o Yugi duelando contra o Pegasus, e aí depois disso, o Yugi pensa nessa solução. Agora que eu vou pra esse torneio, e que esse torneio dá prêmio e dinheiro, venha junto comigo que é uma solução pro seu problema. Porque em narrativa existe uma coisa que é muito interessante, que é assim, o tempo importa, no sentido de, mesmo que você coloque da mesma maneira a mesma informação, se você colocar a informação, aqui no caso o problema e a solução colados,
você tem um efeito. Se você coloca o problema lá atrás e demora um tempinho para você dar a resposta, isso parece mais natural, parece mais orgânico e, portanto, tem mais impacto emocional. Até porque você deixou o leitor, no caso, digerir aquela informação. Pô, o Joey tem esse problema e como é que ele vai resolver? Então o leitor fica com isso na cabeça. Como é que ele vai resolver esse problema? E aí o arco desenrola um pouquinho e aí um pouquinho depois vem a solução. Ele vai resolver isso entrando no reino dos duelistas e tentando reclamar o prêmio em dinheiro. A partir do momento que você bota isso muito colado, você perde impacto emocional, você perde peso, mas você garante que o leitor não vai esquecer. Ou seja, você cai no didatismo. E o didatismo é uma característica que existe muito quando você não está confiando na inteligência do leitor. E isso bate com aquilo que eu disse. Parece que é uma característica muito pensada para uma história de crianças muito novas. Então, talvez o Takahashi não tivesse confiado de que seu público-alvo fosse reter a informação. Então, ele bota o problema e a solução logo colado, né? Mas do ponto de vista da sofisticação narrativa, eu creio que teria sido maior se ele tivesse botado o problema bem no início do arco, desenrolasse um pouquinho da história e aí um pouquinho depois ele botasse a solução. Aí seria uma coisa mais orgânica, mais natural. Isso acontece também lá quando já tá no reino dos duelistas, já aconteceram alguns duelos e tal, e que o Mokuba tá lá na ilha, né? A gente descobre que o Mokuba tá lá na ilha, é escondido, depois é revelado o motivo pelo qual ele tá lá e tá tudo certo. Só que o Mokuba se convencer de ser ajudado pelo Yugi é uma coisa que acontece muito rápido. Porque quando o Mokuba chega lá, ele tá puto com o Yugi, porque o Yugi deixou o irmão dele em estado catatônico. Isso aconteceu no final do arco Death Tea, né? Que a gente já comentou aqui no canal. Só que aí, tipo, depois de dois, três quadros de diálogo, o Yugi diz, a Ateia diz, Mokuba, confie no Yugi, ele vai ajudar o seu irmão. Aí o Yugi diz, pode deixar, Mokuba, eu vou ganhar do Pegasus e a companhia do seu irmão não vai cair nas mãos do Pegasus. E aí o Mokuba diz, não, beleza, eu vou confiar em você. Do nada, assim, muito simples, muito rápido, né? E aí depois tem o duelo do Yugi contra o impostor do Kaiba no anime e no mangá é um ventríloco que tá com o bonequinho do Kaiba lá. E aí no meio desse duelo o Mokuba vai torcendo pro Yugi e ele vai percebendo que o Yugi de alguma forma está conectado com o irmão dele, aquela coisa toda. Teria sido muito mais eficiente se o Mokuba não tivesse acreditado no Yugi e passasse a acreditar depois de ver o Yugi duelando pela honra do irmão dele. Então o Yugi duelando contra o farsante para preservar a honra do Kaiba era um motivo perfeito para o Mokuba começar a confiar nele. Não, beleza. Se o cara que era o rival do meu irmão é capaz de respeitar o meu irmão a esse nível, então eu confio nele. Aí sim, aí não teria parecido uma conversão forçada, mas do jeito que foi feito, com 2 balões de diálogo e o Mokuba já tá convencido, é uma coisa muito estranha, muito pouco orgânica. Então nesse arco tem várias coisinhas desse tipo, de situações que se ele tivesse nem mudado a cena não, ele só tivesse dado um tempinho entre uma coisa e outra, ou ele tivesse colocado a cena da resolução emocional mais pra frente, no caso do Mokuba, depois do duelo, aí ele teria um motivo perfeito pro Mokuba ter se convertido. Ou no caso da irmã do Joey, se ele só tivesse dado um espaço de tempo entre uma coisa e outra. Mas ele botou coladinho, botou juntinho, e aí fica um pouco estranho, um pouco esquisito. Mas você entende quando você abraça essa hipótese de que era uma obra voltada para o público mais jovem mesmo. Enfim, uma coisa que eu reparei dessa vez é que esse arco ele tem um ritmo muito acelerado se você comparar com a versão do anime. E aí você tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que esse ritmo acelerado do arco no mangá faz sentido com a passagem de tempo dentro do mundo fictício. Porque esse arco ele acontece em 48 horas dentro do mundo de Yu-Gi-Oh! O Reino dos Duelistas é um evento que acontece em 2 dias. Então você chega, duela, dorme lá, duela no outro dia e já vamos para as finais. Então sendo um arco muito apressado, vamos dizer assim, no mangá, existe um casamento entre o tempo que é decorrido no mundo fictício e o tempo que você leva para ler, vamos dizer assim. Enquanto que no anime não. No anime ele parece um evento muito mais arrastado porque o arco é mais arrastado. Então fica pouco crível, vamos dizer assim, você acreditar que aquele Reino dos Duelistas levou 48 horas só, quando você demorou muito tempo para ver os duelos e para ver tudo, e do início até o final do arco parece que se passaram, sei lá, passou uma semana, 10 dias, alguma coisa assim. Então por um lado existe esse ponto positivo do mangá, né? A impressão que o leitor tem da passagem do tempo bate muito com a passagem do tempo do mundo fictício. Mas você perde por outro lado, que é os duelos do anime têm mais impacto do que no mangá. No anime os caras conseguem fazer os duelos terem mais emoção mesmo, terem mais pontos emocionais, mais pontos épicos. Eles trabalham melhor com a antecipação, com a expectativa, etc., do que os duelos muito diretos do mangá. Então você ganha de um lado e você perde do outro. Mas enfim, é uma característica desse arco que ele tem um ritmo bem acelerado, pelo menos nesse início, né? A progressão desse arco é muito direta e eu acho que é isso que causa essa impressão. Não só os duelos são muito rápidos e são mais rápidos do que no anime, mas a progressão é muito direta. Por exemplo, o caso do Mokuba é um exemplo perfeito disso, porque o Mokuba ele entra na história dessa parte do arco como um certo mistério, né? Um moleque aparece lá
dizendo que foi roubado. Roubaram minhas estrelas. E aí eu tô sendo eliminado não porque eu perdi duelo, mas porque roubaram minhas estrelas. Aí logo em seguida os heróis encontram o ladrão e logo em seguida fica muito claro que o ladrão é o Mokuba. O mangá não faz questão nenhuma de segurar o mistério. O mangá não faz questão nenhuma de deixar o leitor pensativo sobre o que é que vai acontecer, sobre quem é esse cara, por que é que ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Não. Tudo isso é resolvido em um capítulo. Em um capítulo começa o problema com o menino reclamando do roubo das estrelas e no final desse mesmo capítulo a gente já sabe que é o Mokuba, a gente já sabe por que é que ele roubou a estrela, já sabe tudo. Então a progressão desse arco ela é muito direta, ela não dá voltas. E aí aqui não tem aquela história do gozo da ficção, o paradoxo. No vídeo passado eu elogiei o gozo da ficção, nesse aqui não tem muito não, nesse aqui as coisas vão muito direto e reto ao ponto. E isso é que dá a ideia de que o arco é muito rápido, né? O duelo contra o Mako é a mesma coisa. O capítulo começa com um problema que é, os protagonistas precisam comer, eles estão com fome. E aí, para eles acharem a comida, eles cruzam o caminho com o Mako e ali termina tendo um duelo. Então é sempre assim, tem um problema, o problema é resolvido rapidamente e isso vai descambar em um duelo. E essa é a progressão diretíssima que o arco adota nesse inicinho aqui. E aí, como eu disse, existe um continuismo entre essa parte da história, entre esse início do Reino dos Duelistas com o início do mangá. E um continuismo em tudo, né? Não é só o continuismo estrutural, como eu já expliquei. Por exemplo, tem algumas coisas em Yu-Gi-Oh! Que elas são meio caricatas desde o início. E quando eu falo caricata, repito, não tô falando de maneira negativa, não. Eu só tô falando que tem algumas coisas que não fazem tanto sentido assim do ponto de vista lógico, mas faz sentido com o tom da série. Porque o tom da série de Yu-Gi-Oh! Ele sempre teve um pezinho na caricatura e ele continua tendo aqui. Vou citar um exemplo. O primeiríssimo duelo que tem no Reino dos Duelistas é o Yugi contra o Weevil. E o Yugi contra o Weevil é o seguinte. O Yugi tem uma estrela só pra apostar porque a outra estrela ele deu pro Joey. Ele emprestou pro Joey. E o Weevil tem 2 estrelas porque cada duelista começava com 2 estrelas, né? Aí o Weevil aposta 2 estrelas, o Yugi aposta 1 estrela só. Aí ele diz assim, não, mas pra compensar a estrela que eu tô apostando a menos, eu vou apostar a minha vida. E aí o Weevil dá um sorrisão maléfico assim, diz, esse jogo vai ficar interessante agora. Se você parar pra pensar do ponto de vista lógico, pra que cacete o Weevil queria a vida do Yugi? Tipo, qual é o interesse que o Weevil tem em matar o Yugi? Nenhum. O Weevil é só um moleque que joga, um moleque que duela. É só isso. Ele não é mais nada além disso. Qual é o interesse que ele teria em matar o Yugi ali? Entendeu? Como eu tô dizendo, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido dessa cena. Só que quando a gente entende que Yu-Gi-Oh! Desde o início é uma série que tem um pezinho na caricatura, aí fica mais fácil de entender. O Weevil ali, naquele momento daquele duelo, representava o mal. E representando o mal, ele seria uma pessoa que ia ter prazer com a morte do seu adversário, ainda que ele não ganhasse nada com isso. Isso parece muito, por exemplo, se você pensar no início do mangá, o Kaiba, ele perde um duelo pro Yugi no início, e depois disso, no mangá, ele fica obcecado em matar o Yugi. Ele monta toda uma estrutura do parque temático dele para assassinar o Yugi e seus amigos, só porque ele perdeu um duelo. Então, assim, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Tipo, o cara é um moleque de 16 anos que quer matar o outro amiguinho, o coleguinha, só porque ele perdeu um jogo de carta. O tom de Yu-Gi-Oh! Nunca foi puramente lógico. Ele sempre foi muito caricato. E isso continua aqui. E eu não lembrava que continuava. Outra coisa, tô falando da caricatura, a arte do mangá, que eu adoro a arte do Takahashi, tá? Eu gosto muito do traço dele. E ele faz questão de dar tons melodramáticos à arte do mangá. Então, frequentemente, você tem caras que tem quadros nos quais o antagonista tá com um sorriso maléfico no rosto, tá com a cara de maníaco, com a cara de psicopata, tá com a cara meio dark, escondido nas sombras e tal. Quando você para pra pensar que é só um monte de moleque que tá duelando. Mas o tom da série não é esse. Então a arte também reflete muito bem essa parada caricatural que é maravilhosa. Eu acho um charme de Yu-Gi-Oh! Acho uma assinatura própria do mundo de Yu-Gi-Oh! E acho inclusive que se você quiser entender Yu-Gi-Oh! Você tem que entender que esse é o tom da série. Você não tem que ficar cobrando algum tipo de sobriedade lógica de uma série que nunca se propôs a isso. E outro elemento de continuismo é o contraste entre o que é infantil, que é o que eu já falei, que a arte é meio caricatural, a lição de moral é meio óbvia, às vezes o problema e a solução dentro do roteiro são colocados de maneira muito didática. Tudo isso remete a uma obra mais voltada para o infantil, mas ao mesmo tempo ela tem algumas coisas muito dark, ela tem algumas ideias muito soturnas, tipo um cara que ele entra no duelo com um boneco de ventríloco de outra pessoa que está em estado catatônico para provocar o adversário. Então tipo, o ventríloco botou um boneco do Kaiba, ele fica imitando a voz do Kaiba, tem o baralho do Kaiba e fica provocando a ideia e a honra do Kaiba, que está num momento delicadíssimo de saúde, só para desestabilizar o Yugi. Existem elementos de horror em Yu-Gi-Oh!
desde o início que se mesclam com essa coisa meio infantil que dão um tom muito próprio a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É uma obra que ela é muito soturna em algumas coisas e muito boba, entre aspas, em outras coisas. E essa mescla é difícil de você ver em outros mangá. Agora entrando na questão dos duelos, né? Os duelos iniciais são bem curtos. Como eu disse, eles são muito diretos ao ponto, mas eles já são muito melhores do que os jogos do início do mangá. Aí aqui já tem essa diferença. Os duelos são curtos, mas eles são muito melhores. Eles têm muito mais pontos de emoção, eles têm muito mais estratégia, eles têm muito mais coisas legais. Já tem um roteiro bem mais elaborado do que os primeiros jogos. Então aqui você tem uma evolução natural da coisa. Se na estrutura do arco existe continuismo, se no moralismo da obra tem continuismo, se na mistura entre infantil e dark tem continuismo, etc, etc, nos jogos você já percebe uma evolução. A gente sabe que lá na frente vai ficar mais evoluído ainda, porque os jogos vão ficar ainda melhores, mas você já percebe uma evolução aqui. Apesar dessa melhora dos jogos, existe um continuismo em relação a tudo, então você não pode ou não deveria pular o início de Yu-Gi-Oh! Porque é o início de Yu-Gi-Oh! Que vai lhe posicionar sobre o tom dessa história, sobre como é que o Takahashi pensou esse universo, qual é o tom que ele adota nas páginas do seu mangá. Você vai aprender tudo isso no início de Yu-Gi-Oh! E aí você vai já ficar aclimatado para entender o reino dos duelistas. Muita gente pode pensar assim, eu quero pular o início porque eu quero ir para logo para a parte dos duelos. Beleza, você pode fazer isso do ponto de vista da história, mas eu não recomendo. Depois de ter lido essa parte, agora esse início do reino dos duelistas, eu não recomendo, porque mesmo nesse arco, que é um dos mais importantes da série, você tem a vibe do início do mangá. Então você tem que pegar desde o começo para entender como é a vibe da coisa, para você já chegar aclimatado aqui, né? Enfim, agora vamos especificar mais os duelos. Como é sabido, as regras do monstro de duelo desse jogo, desse card game, não tinham sido inventadas ainda pela Konami quando o Takahashi estava escrevendo esse arco. Então, é um ponto que muitos fãs criticam, mas que eu nunca vi muito sentido, que é, os duelos do reino dos duelistas não fazem sentido nenhum, porque de fato eles não seguem as regras, porque as regras não existiam ainda, ou elas estavam sendo escritas ainda. Dentro daquilo que eu sempre falo aqui no canal, que você tem que julgar uma obra pela sua proposta, você não pode julgar os duelos dessa parte do mangá por regras que nem existiam ainda. Não faz sentido, você tem que julgar com base no que ela é, no que ela tenta ser, e não no que ela viria a ser depois. E a gente vê nesses primeiros duelos, a gente percebe que é um jogo muito inspirado em RPG, é um jogo onde tem movimentação dos monstros no tabuleiro, uma certa movimentação, é um jogo onde tem certos tipos de monstro que levam vantagem sobre outros tipos de monstro, todas coisas que depois foram abandonadas no jogo de Yu-Gi-Oh! E é um tipo de jogo que ele se pauta muito pela lógica. Então vou citar só um exemplo muito rápido, sei lá. No duelo contra o Mako, o Yugi em algum momento quis estabelecer a estratégia de pegar um monstro elétrico e atacar os monstros do Mako porque eles estavam debaixo da água. A gente sabe que no card game de Yu-Gi-Oh! Hoje isso faz pouca diferença. Você tá com o monstro de água, eu tô com o monstro elétrico, eu vou atacar e eu vou levar vantagem sobre você porque a eletricidade leva vantagem sobre a água. Não existe isso. A mecânica do jogo não é essa. Mas a mecânica do jogo não existia ainda. Então o Takahashi pautava muitas das soluções dele pela lógica, pelo que faria sentido no mundo real, vamos dizer assim. Outras vezes era com base numa estratégia que fazia sentido, dado que, sei lá, que os monstros podem se movimentar no campo. Então, do ponto de vista de que ele tentava se pautar pela lógica, geralmente os duelos de Yu-Gi-Oh! Fazem sentido. E é com base nisso que você tem que julgar. Eu sei que a gente fica falando que o Yugi é ladrão, e ele é mesmo, mas nesses primeiros duelos não tem muita ladroagem não. Claro que se você comparar com as regras vai parecer assim, né? Mas... E aí a estrutura geral dos duelos, e aqui isso é um ponto que eu gosto muito interessante de Yu-Gi-Oh! Que é o seguinte, eu gosto de brincar que existem duas tradições no Shonen. Tem a tradição de Dragon Ball e tem a tradição de Cavaleiros do Zodíaco. E Yu-Gi-Oh! É um caso muito interessante onde as duas tradições se encontram. Yu-Gi-Oh! É filho das duas coisas ao mesmo tempo. Porque os duelos têm uma estrutura parecida com a estrutura de roteiro das lutas de Dragon Ball. A estrutura que Dragon Ball trouxe para as lutas do Shonen, que é um lance de você ter a alternância de controle, tem hora que o protagonista tá na vantagem, tem hora que o vilão tá na vantagem, e eles ficam se alternando dessa maneira e ficam cada um pensando em estratégias para tomar a vantagem do combate do outro. E isso é obviamente a coluna vertebral dos duelos de Yu-Gi-Oh! Mas ao mesmo tempo, Yu-Gi-Oh!, como eu já disse várias vezes aqui, tem muito aquela coisa que é de Cavaleiros do Zodíaco, de que o protagonista vai vencer porque ele está correto. O universo vai favorecê-lo porque ele está certo, porque ele representa a ordem do mundo. Yu-Gi-Oh! Tem muito isso. E a dublagem foi muito feliz quando ele trouxe o coração das cartas, porque traz muito essa noção de que não, as cartas vão lhe favorecer porque você está correto, porque você tem o coração no lugar certo. E elas vão desfavorecer o seu adversário porque ele está errado. Então Dragon Ball não tem muito isso. Dragon Ball não tem muito essa coisa, você vai ganhar porque você está moralmente correto. Em Dragon Ball a luta é mais
entre aspas, lógica. O Akira Toriyama se preocupava em dar motivos específicos dentro do sistema de luta do porquê que esse guerreiro ficou mais forte do que o outro. Já em Cavaleiros do Zodíaco, isso não tem importância nenhuma. Quem queimar mais o cosmo vai ganhar a luta. Essa é a regra. E quem vai queimar mais o cosmo é quem estiver mais alinhado com a ordem do universo. Então, o sistema de luta está intrinsecamente ligado com a moral da história. E Yu-Gi-Oh! Tem as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu acho maravilhosa em Yu-Gi-Oh! Porque o duelo segue uma progressão lógica, mas em algum momento o protagonista vai ser favorecido porque ele está correto. Então, as cartas vão favorecer aquele que tem o coração no lugar correto. Então, Yu-Gi-Oh! É filho de Cavaleiros e de Dragon Ball. É uma das poucas histórias que é muito claramente inspirada pelas duas ao mesmo tempo, pelas duas tradições ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar só um único duelo que eu vou relatar passo a passo aqui, para mostrar que para mim é o duelo onde essas duas coisas casaram mais perfeitamente, para mostrar só como é que funciona mais ou menos. É o duelo contra o Evil, né, que é o primeiro grande duelo do mangá. O duelo contra o Evil, ele começa de uma maneira que parece que o Evil tá na vantagem, porque o Evil tem o conhecimento de que no reino dos duelistas existem campos específicos e que certas cartas ganham força em certos campos. Então, o adversário tá na vantagem. Só que aí, logo no início, o Yugi retoma a vantagem do duelo, porque ele mostra que ele sabia da regra também. Ele estava se fazendo de doido, mas ele já tinha presumido que existia essa regra. Então, quando o Evil tenta surpreendê-lo, ele que surpreende o Evil, porque ele destrói o monstro do Evil, porque ele também soube usar essa regra a seu favor. Só que o Evil consegue retomar o controle do duelo, porque ele vai empilhando monstros no campo, e esses monstros vão ganhando força no campo de floresta, e o Yugi vai tendo que adotar uma estratégia de defesa. Ele vai ficando com monstros no modo de defesa, e o Evil deixa o Yugi ainda mais na defensiva quando ele posiciona uma carta armadilha no campo. O Yugi não sabe o que é, né? Então ele, além de estar acuado pelos monstros do Evil, ele não pode nem tentar um ataque porque ele não sabe o que é que o adversário tem ali no campo escondido. Só que aí o Yugi vai e retoma o controle quando ele usa a famosa Mirror Force, que é uma das cartas mais apelonas da história do mundo, né? Então o Yugi bota uma carta armadilha, o Evil tá acuando ele, mas quando o Evil ataca, a armadilha da Mirror Force ativa e destrói todos os monstros do Evil de uma vez só, porque é isso que essa carta apelona do cacete faz. Então, o momento do duelo vira. O Yugi estava sendo acuado o tempo todo até aquele momento, e com essa carta, ele consegue retomar o controle da coisa. E nessa hora, o momento emocional vira também, né? Porque o momento emocional é o protagonista tá só apanhando, e aí ele tira um trunfo numa pequena catarse, porque você tá ali naquela panelinha de pressão, né? Aquela panelinha de pressão, e aí isso estoura como catarse quando o Yugi consegue tirar a solução que parecia não ter jeito, parecia não haver solução. E ele consegue tirar essa solução do nada e colocar o Evil como sendo aquele que fica acuado. Aí beleza, aí o Evil estando acuado, ele bota um monstrinho qualquer no campo, só que esse monstrinho tá protegido pela sua armadilha, né? Porque o Mirror Force foi uma grande saída do Yugi, porque ele destruiu os monstros do Evil sem precisar atacar. Então ele não ativou a armadilha, então a armadilha do Evil ainda tá lá. Aí ele bota um monstrinho qualquer para ser protegido pela armadilha. Aí o Yugi, pra vencer essa estratégia do Evil de ativar a armadilha, ele Yugi usa uma carta para retomar seus monstros, né, os monstros dele que estão no campo, e aí ele vai e joga a sua carta mais fraca, que é o Caribou, que ele bota para atacar só para desarmar a armadilha do Evil, né? Nesse momento o Yugi tá na vantagem, ele já tirou todos os monstros do Evil e ele agora desarmou a armadilha com custo mínimo para si, porque ele perdeu só o monstro mais fraco que ele tinha no baralho. Só que aí o Evil usou toda essa estratégia, ele pensou várias jogadas à frente do Yugi para tomar a dianteira de novo, porque o turno que o Yugi perdeu desativando a armadilha do Evil foi o suficiente para ele usar esse monstrinho fraco que estava lá no campo. Ele fundiu com o casulo da evolução para trazer o inseto mais poderoso, né? Aquele de 3.500 de ataque. Enfim, o que eu quero dizer é, perceba como é um jogo interessantíssimo de estratégias nos quais cada personagem vai pensando 2 ou 3 passos à frente do outro. E aí, quando ele funde essa cartinha fraca com o casulo da evolução, entra a dinâmica da bomba relógio, né? Porque ele diz, daqui 5 turnos, o meu monstro mais poderoso vem pro campo e você com certeza não tem nenhum monstro tão forte para vencer. Então, ativa a atenção no duelo, que é o Yugi, o que quer que ele faça, ele tem que resolver esse duelo antes de 5 turnos. Porque em 5 turnos ele vai perder. E aí, nesse meio desse duelo, quando a coisa parece sem solução pro Yugi, aí é que o Joey grita alguma coisa pra ele, uma mensagem de motivação pra ele, e essa mensagem de motivação dá uma ideia pro Yugi, e aí o Yugi destrói o campo de floresta, tira a vantagem de campo que o casulo tinha, com isso ele consegue atacar o casulo, não permite que esse monstro poderoso venha, e aí depois dessa coisa o duelo vai se desenrolando. Mas o ponto é, perceba que nesse duelo inicial de Yu-Gi-Oh! Você tem as duas coisas, você tem uma série de estratégias muito finas, muito interessantes,
interessantes que particularmente foi o que me chamou a atenção em Yu-Gi-Oh! Quando eu era molecote, que eu assisti pela primeira vez, eu fiquei de cara vendo como os combates de Yu-Gi-Oh! Eram muito estratégicos, e eles são. Mesmo nesse início, quando não tem as regras do card game, eles são estratégicos em seus próprios termos. Mas tem a parada emocional, porque um dos grandes passos decisivos que o Yugi dá é o encorajamento do amigo dele. Então o amigo dele grita uma mensagem motivacional, e isso faz com que o Yugi tenha uma ideia de estratégia dentro do jogo. Então veja que as coisas estão mescladas. O poder da amizade está mesclado com a estratégia. Ele não atropela a estratégia. Eles trabalham em simbiose. Isso é uma coisa maravilhosa em Yu-Gi-Oh! Mas nem sempre acontece assim, como eu posso comentar em outro duelo, né? Nesse início tem outro duelo muito interessante, que é o duelo do Joey contra a Mai, que é o primeiro passo da evolução do Joey. Naquilo que eu disse, que esse arco é um arco de evolução do Joey. E nesse primeiro passo, basicamente o Joey vence porque ele recebe a ajuda do Yugi, a ajuda direta do Yugi. O Yugi dá lá um enigma pro Joey resolver, que na verdade é um enigma que tem desde o primeiro capítulo, e é assim que o Joey descobre a estratégia da Mai. Então esse duelo ele tem várias coisas interessantes. O Joey desvenda qual é a técnica secreta da Mai, que é uma coisa que já tinha sido hypada desde o início do arco, como eu mencionei. O Joey, nesse início, ele só vence porque o Yugi o ajuda, e isso está muito coerente com o estágio dele enquanto duelista. Ele não tinha condições de vencer uma oponente como a Mai por conta própria ainda, então ele precisa de uma ajuda do Yugi, e ele vence porque ele tem o coração no lugar certo, sendo o Yu-Gi-Oh! Uma história moralista. Então aqui a contraposição o Joey está no reino dos duelistas por um motivo nobre, que é para salvar sua irmã, e a Mai está por um motivo fútil, que ela quer dinheiro, quer viagem, quer luxo. O motivo fútil dela não pode nunca vencer um duelista que tem o coração de um verdadeiro duelista, que é aquele que duela para ajudar os outros de alguma forma. Então você tem todas essas coisas. Você tem o poder da amizade que caracteriza Yu-Gi-Oh! Muito bem feito. Você tem a evolução natural do Joey, não tem nada forçado aqui, e você tem a resolução do mistério da habilidade da Mai. Muito interessante, muito redondinho esse duelo aqui. Aí eu tenho um duelo contra o Mako, que é um duelo que ele tem como peculiaridade o fato de que ele é um dos poucos nos quais o adversário não tem nenhum erro moral. O Mako não é um cara que luta por motivo fútil, ele não é um filho da puta feito o Evil, ele não é mau caráter, ele não é nada, ele é só um cara que realmente tá ali contra o Yugi pelas circunstâncias do torneio. Então é uma das pouquíssimas vezes nas quais isso acontece. Do ponto de vista narrativo, a parte mais importante é que esse é um dos poucos duelos nos quais não existe moralismo, porque o adversário é um cara legal, é um cara da hora e que tá aí só pra fazer o dele mesmo, né? Agora, o duelo contra o Ventríloco, que é o cara que tá com o bonequinho do Kaiba lá, o Creepy, que tá lá com o bonequinho do Kaiba, esse é um duelo muito interessante, porque além dele, a parte da estratégia desse duelo é muito interessante. Tem algum momento que a tensão fica lá em cima, e como eu disse, no anime é até melhor, a tensão fica lá no alto, porque o Yugi bota 3 armadilhas, o cara bota 2, e meu Deus do céu, o primeiro que der um passo aqui vai ativar uma série de armadilhas que o negócio vai ficar louco, então fica uma parada muito tensa de quem vai atacar primeiro. Mas além da parte da estratégia em si, esse duelo é interessante de comentar, porque aqui a gente tem uma junção que ela não é tão bem feita entre a parte da estratégia e a parte Cavaleiro do Zodíaco, porque o grande ponto desse duelo o cara tem o deck do Kaiba, e tendo o deck do Kaiba o cara tem 3 dragões brancos, e nesse momento o dragão branco era uma carta quase impossível de ser derrotada. Aí o Yugi destrói o primeiro dragão branco com estratégia, muito legal, mas o segundo dragão branco ele não tem nenhuma estratégia, o cara tá prestes a vencer o duelo com o segundo dragão branco, só que aí do nadaço, o dragão branco some, ele se recusa a ajudar o cara, porque o cara é um farsante, porque o cara tá com o deck do Kaiba, o dragão branco não responde ao cara, ele responde ao Kaiba, e isso tem tudo a ver com aquilo que eu disse. O cara era um farsante, o cara tava se passando por uma pessoa que ele não era. Ele não pode comandar uma carta como o dragão branco, porque o dragão branco tem um verdadeiro mestre, então existe um moralismo aí em torno da coisa, que fez com que o cara perdesse o duelo. Só que aí nesse caso é forçado, né, porque se o segundo dragão branco não responde ao cara, por que o primeiro respondeu? E por que o terceiro respondeu? Por que só o segundo convenientemente não respondeu? Então perceba que em alguns momentos o Takahashi consegue juntar as duas coisas, a lógica do duelo com o moralismo do duelo, com o moralismo de que vai vencer quem tiver correto. Mas nesse duelo aqui ele não conseguiu fazer isso. Nesse duelo a coisa foi simplesmente forçada, ele forçou a mão, ele não conseguiu fazer esse passo parecer natural dentro da progressão lógica do combate. Então quem prevaleceu foi o Cavaleiro do Zodíaco, e é meio que isso, né? Yu-Gi-Oh! É filho de Dragon Ball e filho de Cavaleiros, mas ele é mais filho de Cavaleiros que de Dragon Ball. Quando entra em conflito, geralmente quem cede é a parte Dragon Ball da coisa, é a parte lógica da luta que cede, e quem ganha força é a parte
da lição de moral dentro do combate. E esse duelo mostra isso de maneira perfeita. Mas de resto é um grande duelo, tá? Duelo tenso, com várias estratégias legais e tal. Não dá pra manchar a história desse duelo toda só por causa dessa falha não. Mas também não dá pra ignorar porque é uma falha grave. Que no final das contas o Yugi só ganhou por causa dessa forçação. Aí depois tem outro duelo envolvendo o Joey, que é mais um passo na evolução dele. Porque agora ele já fala pro Yugi, ó, não me ajude. Você me ajudou da outra vez, beleza, sem você eu não teria vencido. Mas eu tenho que dar meus próprios passos. Eu tenho que vencer sem você me ajudar. E aí o Joey vence o Rex Raptor, que é novamente um duelista que tinha sido hypado lá no início. Então ele vence um bom duelista sem a ajuda do Yugi. E enfim, é interessante porque ele vence por causa de um erro do Rex Raptor, né? O Rex Raptor começa a discutir lá com a Mai sobre uma situação. O Joey percebe que, pô, estão discutindo por causa desse negócio, então talvez seja importante. No caso é o Mago do Tempo, né? O Joey tem lá o Mago do Tempo, mas ele não sabe usar o Mago do Tempo, que também mostra que ele ainda é amador. Só que ele vê o Rex Raptor discutindo com a Mai sobre o tal do Mago do Tempo, ele diz, pô, eles estão discutindo tanto sobre essa carta, ela deve ter alguma utilidade pra mim, vou usar. E ele vai, usa e ganha. Com sorte, entre aspas, porque a sorte sempre vai ajudar o cara que tá com o coração no lugar certo, moralismo de sempre. E aí a gente encerra com o duelo contra o Panic, que pra mim é um dos duelos mais sensacionais que tem, principalmente no anime. Eu adoro, sempre adorei esse duelo. Do ponto de vista das regras, ele não faz sentido nenhum, porque eles envolvem um negócio de que o Panic vai botando os monstros dele dentro de um escudo, e aí na hora que o Yugi derruba o castelo, os caras não podem correr do escudo, tipo, na regra do jogo do Yu-Gi-Oh! Não faz o menor sentido isso, mas dentro da lógica, que era o que o Takahashi estava seguindo nesse momento, fazia sentido. E eu gosto muito porque é um jogo psicológico. O Yugi ganha esse jogo no mental, ele vai desestabilizando o cara com as palavras, ele vai tirando o cara do balanço, ele vai forçando o cara a ficar na defensiva, numa situação na qual o cara tinha tudo a favor dele, mas o Yugi consegue trabalhar tanto a mente do cara, que o cara vai ficando cada vez mais na defensiva, e aí quando ele chega numa situação na qual ele se encurrala todo, o Yugi vai lá e dá o golpe final. Uma coisa que eu acho muito foda nesse duelo é que ele tem a bomba relógio ao contrário, né? Porque é o Yugi que deixa a bomba relógio no colo do cara. Ou seja, é o Yugi que diz, ó, em 5 turnos eu vou derrotar você e vou lhe derrotar com essa carta aqui. Ele, nesse negócio de jogo psicológico, né? Ele mostra a carta, ó, aqui, ó, Espada da Luz Reveladora. É com essa carta aqui que em 5 turnos você vai perder. Aí começa a entrar na mente do cara e é o cara que tem 5 turnos pra resolver o problema dele. Só que aí em 5 turnos ele realmente perde, porque dada essa informação ele se acovarda, ele vai ficando cada vez mais acuado. É isso que o Yugi quer. Eu gosto muito estruturalmente que é a bomba relógio ao contrário. E isso tem tudo a ver com o tipo de personagem que o Faraó é. O meu plano original era falar muito especificamente de cada um dos duelos, mas como esse vídeo tá ficando muito longo, eu não vou fazer isso, mas eu quero que vocês fiquem com o seguinte ponto fixado na cabeça de vocês, que é, cada duelo desse inicinho tem um andamento específico, tem um sabor especial, então existe uma criatividade muito grande do Takahashi aqui em pegar o mesmo jogo, ou seja, o jogo não varia mais como variava no início do mangá, mas cada duelo tem sua história específica, cada duelo ele usa uma técnica diferente, cada duelo ele bota um problema diferente que o protagonista tem que passar e geralmente ele vai bem. Às vezes ele força a mão, como no caso lá do Ventríloco, às vezes ele força a mão, mas em 90% dos casos ele vai bem. Esse arco do Reino dos Duelistas ele é muito melhor do que eu lembrava. Eu já lembrava dele com muito carinho, mas eu achava que era tipo assim, uma parada de nostalgia, né? Eu gosto porque eu via quando era criança, mas não tem tanta coisa não. Mas quando a gente analisa todos esses pontos que eu tô falando aqui, a gente percebe que é um puta de um arco em todos os sentidos. O tom, que é o tom próprio que o autor quer dar pra sua obra, e isso eu sempre respeito muito. Essa coisa dele misturar Cavaleiros com Dragon Ball que eu acho muito foda, essa criatividade dos duelos, a estratégia que é sempre muito legal. O Faraó sendo Faraó, esse arco sendo um arco de desenvolvimento do Joey, é um arco muito bom. E na minha cabeça nem é o melhor arco, tá? Os 2 arcos seguintes do mangá são ainda melhores que esse, então o negócio só tende a melhorar. Pra que a gente continue falando de Yu-Gi-Oh! Aqui, dê o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, porque se os números forem bons a gente continua com Yu-Gi-Oh! Por hoje é só, muito obrigado a quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.